FJ Hemisfério Direito, o seu canal, a sua rádio, que fala sobre as qualidades, os valores do hemisfério direito. Eu sou eu e mais ninguém. Você é você e mais ninguém. Deus é Deus e mais ninguém. E eu sou eu e mais ninguém também. O meu partido é o Brasil, o melhor partido de todos. Parabéns, doutor Renato Janine Ribeiro, pela excelente exposição de inteligência emocional, de sobriedade. Admiro. Será que quase todos os brasileiros são vítimas de um capitalismo selvagem? Pela misericórdia e suprema autoridade de Yahvé, Jesus Cristo glorificado, conseguiram tirar o PT do poder. Poder do socialismo ditatorial do proletariado, que assola agora a Venezuela e a Argentina. A Argentina também. Eu preciso defender tanto o meu sustento quanto a democracia no meu país. E quem sabe, de repente veremos, antes de outubro de 2022, americanos e brasileiros, por exemplo, que lá residem na Flórida, nadando de Miami para Havana, Cuba. E não existe pobre do bem ou pobreza do bem, porque pobre de espírito é Lúcifer. Seu nome antes da queda era Samael. Samael, Samael, Samael. Miguel foi o teu juiz, foi o que te derrubou. Seu nome antes da queda era Samael, e antes da queda, Lúcifer era humilde de espírito. Depois da queda, foi lançado no abismo e ficou pobre de espírito, até hoje. De hoje e para sempre. E humildade de espírito é o amor. Deus, Jeová Jesus Cristo glorificado, é amor. Os dois extremos do eixo espiritual, segundo Sefer Yetzirah, nos seus comentários, são o bem e o mal. O bem, o humilde, a humildade de espírito com eira e com beira. O mal, o pobre, a pobreza de espírito sem eira e sem beira. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Ou seja, onde houver pobreza de espírito, sem eira e sem beira, que eu leve a humildade de espírito, com eira e com beira. Humildade de espírito, humildade de espírito, humildade de espírito, humildade de espírito. Mateus 5,3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é humilde de espírito. Votei na Dilma e me arrependi. Eu considero um fato incrível. Vossa Senhoria é incapaz de perceber que o PT e aliados podem fazer com o Brasil o que Hugo Chávez fez com a Venezuela? E este ex-presidente do Brasil, que sempre faz apologia ao PT, é o coronel comandante das avispas negras de Cuba? Contra a esquerda, eu afio a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com o Salmo 23 e o Salmo 91. Depois aponto a arma contra a esquerda brasileira, ou aqueles que tanto valorizam Fidel Castro. Depois entro com o Salmo 94, 1. Senhor Deus das vinganças, mostra-te. Salmo 55, 15. Salmo 55, 15. A morte os surpreenda, desçam vivos ao inferno, porque a maldade habita em suas moradas, no interior deles. Bíblia Reina Valera. Tem uma vespa negra de Cuba, conspirando contra o verde, o amarelo, o azul e o branco. Quem sabe, em pouco tempo, o boné do MST e a máscara de Luiz Inácio serão verde e amarelo, sem aquela cor vermelho sinistro da bandeira da China?
E realmente existe um desejo secreto de muitos brasileiros. Vocês sabiam? Que desejo secreto? Um desejo secreto de brasileiros ordinários. Qual? É que o PT e os seus aliados façam com o Brasil o que Hugo Chávez fez com a Venezuela. É como a proclamação dos evangélicos que determinam nos bastidores, fora do rádio e da televisão. Os evangélicos dizem que todo católico e todo espírita, quando morre, morre condenado. E eles negam com toda a veemência, assim como estes brasileiros ordinários, que têm esse desejo de vingança, pura inveja irracional. Por pura inveja irracional em excesso e vingança contra os que, além de trabalhar, procuram estudar. Quem está insatisfeito com o atual governo? E mesmo que estivesse governando este país, o ex-presidente da Finlândia, por exemplo, a inveja irracional seria a mesma. Será que um ser humano presidente de qualquer país do mundo, com a sua equipe ministerial, consegue sozinho mudar essa situação do Brasil? Eles votam no seu candidato a cada 4 anos e depois continuam no mesmo dia a dia. 4 horas de novelas por dia, 4 horas de programas policiais sensacionalistas. No TV a cabo, 4 horas de futebol por dia. Um jogo de dominó que começa às 9 da noite do sábado e termina às 6 da manhã do domingo. O papai e a mamãe falam assim: o meu filho está estudando. Estudando? Ele nem presta atenção na aula. Permanece na sala com um smartphone colado no rosto. Em casa, ele estuda vídeos de prank, vídeos de pegadinha, novelas, programas policiais, postar fotos nas redes sociais, boca suja, etc. A disposição de um povo para o aprendizado, que vale mais que o dinheiro, pode fazer mais por um país do que 10 presidentes juntos podem fazer por uma nação. 100% dos israelitas são alfabetizados. 22% dos que concluíram o curso universitário no Brasil são analfabetos funcionais. A grande maioria das pessoas nos países de primeiro mundo tem mais leitura, estudam para valer. No dia a dia do Brasil, as pessoas, de um modo quase geral, vivem como os cachorrinhos. Como assim? Comer, dormir, brincar e fazer sexo. Por exemplo, 4 horas de novelas por dia é estudo? 4 horas de programas policiais sensacionalistas é estudo? Não, é uma forma de um hobby, de passatempo. No dia a dia no Brasil, as pessoas, de um modo quase geral, vivem como aqueles cachorrinhos, como já disse. Comer, dormir, brincar e fazer sexo. Como determinadas tribos de índios que nunca tiveram contato com a civilização. Portanto, nenhum presidente ou partido do Brasil ou do mundo conseguem mudar esta situação brasileira, pois é da cultura deste povo o desinteresse alarmante pelo aprendizado. O Brasil só vai melhorar quando a grande maioria do povo procurar o caminho da educação. Desde os meus 13 anos, sempre que comprava uma camisa com palavras em inglês, procurava saber a tradução, a correta pronúncia das palavras. Uma delas tinha 2 palavras. Lembro-me: Living Legend, lenda viva. Por pura curiosidade e vontade de aprender. Não é sorte, não é milagre, não é mágica. É simplesmente vontade de ser mais e melhor. Guilherme Machado. É isto. O nosso povo precisa aprender a ser curioso no caminho do aprendizado. Isto é um singelo exemplo do estudar por conta própria. Trabalhar por conta própria com aquela commodity, como também estudar por conta própria. Creio que em outubro de 2022, o verde e o amarelo continuarão no poder. E se aliará contigo o tribunal iníquo que forja o mal em forma de lei? Eles atropelam a alma do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte,
e meu Deus por rocha do meu refúgio. Ele fará recair sobre eles a sua iniquidade e os destruirá na sua própria maldade. E os exterminará o Senhor nosso Deus. Salmo 94. Parágrafo 20, 21 e 22. Tu, porém, ó Deus, farás aqueles descerem ao poço da perdição. Os homens sanguinários e enganadores não chegarão à metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Salmo 55. Parágrafo, o versículo 23. FJ Hemisfério Direito. Tentando mostrar no YouTube os valores, as qualidades do hemisfério direito. FJ Hemisfério Direito. Eu acredito em vocês e vocês acreditam em mim. Bom dia, boa tarde, boa noite.